Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos dar sequência aí nos tipos de ligações que os átomos podem fazer entre si, com o objetivo de formar novas substâncias, né? Formar as substâncias químicas que nós conhecemos. Pois é, nós já vimos então ligação iônica para formar determinadas substâncias que nós chamamos de substâncias iônicas ou compostos iônicos. E hoje nós vamos ver um pouquinho como funciona o outro tipo de ligação, que é a ligação covalente. Então, material na mão e vamos lá. Gente, a formação das substâncias covalentes seriam substâncias formadas por ligação covalente. Tá? Primeiro, o que é uma ligação covalente? Né? Primeiramente, é interessante notar que é um tipo de ligação recorrente entre os ametais. Pois é, vimos que na ligação iônica temos metal com ametal, né? Um metal com um não metal, certo? Agora, é possível formar ligações de ametal com ametal, certo? Então, é aí que entra a ligação covalente. Ela é uma ligação específica para ametais. Beleza, gente? Então, vamos lá. Primeiramente, também cabe lembrar que no teste de condutividade, uma substância tal como a sacarose, o açúcar que nós temos em casa, no teste de condutividade, nós verificamos que não existe, não é possível a passagem de corrente elétrica de um eletrodo para outro, né? Isso por quê? Porque não existem íons, não existem cargas distribuídas como acontece numa substância iônica dissolvida em água, né? Ou seja, com os cátions e ânions livres, né? As cargas elétricas positivas e negativas. Pois é, numa substância covalente não ocorre a formação de íons. Exatamente. Nesse caso, como não há formação de íons, não há condutividade elétrica alguma. Legal? Bom, isso ocorre de que forma? Primeiro, nós temos dois átomos de hidrogênio aqui, apenas para representar como exemplo, né? Esses dois átomos de hidrogênio, eles podem formar ligação química entre si. No entanto, é uma ligação química em que não ocorre transferência de elétrons de uma espécie para outra, como acontece na ligação covalente, né? Aqui, o que vai acontecer entre os dois átomos de hidrogênio é eles vão ser atraídos núcleo positivo com o elétron, que é negativo, né? de um átomo, o núcleo de um átomo com o elétron de outro, e assim vice-versa. Tá? Ocorre então uma aproximação de um átomo com o outro, certo? E nesse caso, ocorre uma mescla das eletrosferas, ou seja, uma eletrosfera transpõe a outra, de modo que as eletrosferas de ambos os átomos passam a pertencer aos dois átomos, somente a camada de valência. Tá? As camadas mais internas não têm participação nessa interação. Okay? As camadas mais internas permanecem intactas. Elas não participam desse compartilhamento aqui. E, de fato, a ligação covalente nada mais é do que um compartilhamento dos elétrons da camada de valência. Certo, gente? Somente os elétrons da camada de valência. Legal? Tá? Então, existe também uma repulsão entre os núcleos, de modo que a distância entre um núcleo e outro é bem controlada. Existe a aproximação, como nós vimos, e essa repulsão, junto com a aproximação, controlam a distância de um átomo e outro. Legal? Quando eles formam essa ligação covalente. Agora, o porquê que os elementos químicos formam ligações químicas? Aí cabe observar o seguinte. Esse é um gráfico de energia, aqui na vertical, pela distância. Aqui está dizendo distância intermolecular. Cuidado, tá, gente? Essa distância não é intermolecular, é interatômica, e já vamos fazer a correção. Mas o que é interessante notar? Que nós temos os pontos aqui nessa curva, né? Nós temos os pontos de maior energia aqui em cima e os pontos de menor energia aqui embaixo. Esses são os pontos de menor energia, né? Nesse vale aqui, certo? Nessa curvatura. O que acontece é, todos os sistemas que existem, todos os sistemas no universo, inclusive um sistema interatômico, né? Ou seja, um sistema formado por átomos, ganha estabilidade conforme ocorre diminuição de energia. Isso ocorre até mesmo nos fenômenos radioativos, né?
Quanto menor a energia de um sistema, maior a estabilidade desse sistema. Legal? Então, o que acontece? Nos pontos aqui mais baixos desse gráfico, nós temos menor energia e, portanto, maior estabilidade. E aqui em cima, nos pontos de maior energia, mais instável. Legal. Como nós vamos entender isso? Observemos esses números aqui, ó. Número 1, número 2, 3 e 4. É uma sequência. No número 1, nós temos uma distância grande entre os átomos, certo? Então, os átomos aqui nem se aproximaram, eles estão distantes. Já no ponto 2, a energia caiu. Por quê? Porque os átomos começam a se aproximar um do outro por uma força de atração, como nós já vimos nos átomos de hidrogênio lá atrás, certo? Então, a energia diminui um pouco quando eles se aproximam. No ponto 3 é o ponto de energia mais baixa. O que acontece no ponto 3? Olha lá. No ponto 3, os átomos formaram uma ligação química entre si, um com o outro, certo? Mantendo uma distância de um núcleo para outro núcleo, certo? E aí verificamos, óbvio, a interação entre as camadas de valência de um átomo e outro, né? Das eletrosferas. Nesse ponto, quando os átomos estão ligados por uma ligação química, nós temos justamente o ponto de menor energia. O que significa? Que é o sistema mais estável quando os átomos estão ligados. Legal? Ó, quando eles estão ligados, temos o ponto de menor energia, portanto, o ponto de maior estabilidade. Só que se nós forçarmos a aproximação de um núcleo com o outro, né, lembrando que os núcleos são positivos, ocorre uma repulsão natural. Se nós forçarmos essa aproximação, que é o ponto 4, a energia volta a aumentar. Então, existe uma distância bem estabelecida entre os núcleos de um átomo e outro, quando eles formam ligação química entre si. Legal, gente? E, novamente, essa distância aqui não é intermolecular, porque não é entre moléculas, é entre átomos. Legal? Então, o correto é distância interatômica. Corrige no material de vocês aí. Tá? E o que é esse PM? Gente, é uma unidade muito pequenininha, muito menor que o milímetro até, chamada picometros ou picômetros. Legal? É para medir distâncias de um núcleo a outro entre átomos ligados. Tá? E energia, aqui é usada a energia potencial em kJ por mol. Não se incomodem com os valores negativos, tá, gente? A energia potencial é assim mesmo. Beleza? Tá? Então, os pontos de maior energia são quando nós temos os átomos separados. E o ponto de menor energia é o ponto em que os átomos estão ligados por ligação química. É assim no que nós percebemos que quando dois átomos ou mais formam ligação covalente, eles têm maior estabilidade. Portanto, a substância formada é estável. Legal? Bom, nós vimos então como que funciona isso em termos de aproximação dos átomos para formar a ligação. Tá? E aqui nós temos uma representação muito legal de dois átomos ligados. Né? Como a camada de valência é a mais externa e é justamente a camada de valência que se mescla de um átomo e outro, fica mais ou menos com essa forma, se pudéssemos tirar uma foto, né? Com os núcleos de ambos os átomos separados. Tá? Não ocorre a aproximação dos núcleos maior do que uma certa distância, porque um repele o outro. Tá certo? Mesmo quando eles estão ligados. Ok? Bom, esse foi o exemplo do hidrogênio. Temos vários exemplos aí. Agora, antes de prosseguir, é interessante nós mencionarmos uma propriedade, que é também uma propriedade periódica. Ela é chamada eletronegatividade. Uma palavra grande, né? O que é eletronegatividade? Segundo o cientista Linus Pauling, esse cara aqui, né, eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair elétrons, de forma mais geral. Tá? Atrair elétrons, seja numa ligação covalente, seja fora de uma ligação. Tá? Mas ele definiu como sendo atrair um par de elétrons quando em uma ligação covalente. Tá? Então, o que acontece? Quando nós temos algo assim, nós temos uma espécie formada por ligação covalente, tal como dois átomos de hidrogênio, para formar a molécula de hidrogênio. Né? Então, a eletronegatividade é a capacidade de um átomo de hidrogênio atrair os elétrons de outro átomo.
os elétrons da ligação na prática, certo? Bom, isso foi a definição de Linus Pauling. Ela está correta, mas ela vai um pouquinho mais longe do que isso, inclusive. Tá? Linus Pauling, gente, para quem não conhece, ele foi o inventor daquele diagrama para distribuição eletrônica, né? Inventor entre aspas, né? Ele descobriu que a distribuição eletrônica se dá nessa ordem. E ele ganhou, como consequência disso, um prêmio Nobel, e o outro prêmio Nobel foi devido aos trabalhos dele anti-armamento nuclear. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Certo, gente? Então ele tem aí ao todo 2 prêmios Nobel na história do seu nome. Legal? Bom, a eletronegatividade também foi definida por Robert Mulliken. Tá? Esse cientista aqui, ele calculou, na verdade, a eletronegatividade, é uma propriedade de cada elemento químico, tá? Em que ela tira simplesmente a média aritmética da energia de ionização e a afinidade eletrônica. Lembra? A afinidade eletrônica é aquela energia liberada quando um átomo recebe um elétron. E a energia de ionização é a energia necessária para fornecer a um átomo para remover um elétron desse átomo. Tirando uma média dessas duas energias, aqui é metade da soma dessas duas, então nós temos o valor da eletronegatividade daquele átomo. Legal? Todo átomo tem energia de ionização e afinidade eletrônica. Tirou a média entre os dois, temos a eletronegatividade. Certo? Isso quem propôs foi Robert Mulliken. Então, juntando as duas definições, a de Linus Pauling e a de Mulliken, nós temos que quando ocorre a formação de uma ligação química covalente entre dois átomos, átomos de elementos diferentes, aqui o exemplo é um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, ocorre aquela mescla das camadas de valência, né? Elas se sobrepõem, ocorre o compartilhamento então dos elétrons de valência, mas aquele elemento que tem eletronegatividade mais alta, ele desloca, ele deforma essa nuvem eletrônica, como nós chamamos, para o seu lado. Aqui no caso, o cloro ele tem maior eletronegatividade. Percebe então que a nuvem eletrônica ao redor do cloro é maior. Por quê? Porque ele deformou a nuvem eletrônica para o lado dele. Ele puxa elétrons com mais força porque ele é mais eletronegativo. Pois é, ele tem mais força para atrair elétrons do que o hidrogênio. Então, o hidrogênio fica com menos elétrons ao redor de si e o cloro fica com mais elétrons perto de si. Legal, gente? Então, a eletronegatividade também tem uma consequência sobre a nuvem eletrônica. Como o cloro é mais eletronegativo, ele atrai mais fortemente os elétrons para perto dele. Tá? Então ele deforma essa nuvem eletrônica. Legal, gente? Essa é a dinâmica. Isso é uma das propriedades, uma das características da eletronegatividade. Ok? Bom, ainda falando de eletronegatividade, se considerarmos os valores para cada elemento na tabela periódica, reparamos que os gases nobres não entram. Tá? Porque os gases nobres não querem elétrons, eles já são estáveis por natureza. Então excluímos a última coluna aqui e notamos que a eletronegatividade ela é crescente para a direita e para cima na tabela periódica, ou seja, temos uma ordem crescente de eletronegatividade dos elementos, em que o elemento mais eletronegativo é o flúor. Exatamente aquele que está no cantinho superior direito. Quanto mais em cima e mais para a direita, mais eletronegativo o elemento vai ser. Legal? Mais forte, ele atrai elétrons para perto de si. Tá? Então é mais fácil ele roubar elétrons dos outros elementos. Pois é, isso é o que dita a eletronegatividade. Tá? Agora, observando esses 3 elementos aqui do cantinho superior direito, notamos que eles são os elementos mais eletronegativos que existem na tabela. Pois é, começando com o flúor, em seguida o oxigênio e por último o nitrogênio. Exatamente nessa ordem, F, O, N, a partir dos símbolos químicos. Então nós temos aí o grupinho FON. Esse é o trio mais eletronegativo de todos os elementos químicos.
tá? Na ordem flúor, oxigênio e nitrogênio. Nós chamamos simbolicamente de FON. Legal? Bom, agora, o que a eletronegatividade tem a ver com as ligações químicas? Além de deformar a nuvem eletrônica, né? A eletronegatividade também está associada aí ao tipo de ligação. Como nós percebemos aqui, na comparação desses três elementos, são os três elementos que constituem essa molécula aqui em cima. Essa aqui é a molécula de glicose, tá certo? Desculpa, a molécula de sacarose. A sacarose é o açúcar, né, que nós temos aí em casa. Legal? Então temos lá os átomos de carbono, são esses átomos pretos, os átomos de oxigênio são os vermelhos e os de hidrogênio são os azuis pequenininhos. Tá certo? Bom, aqui é um fragmento, né, da sacarose. Então, comparando a eletronegatividade desses três elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio, percebemos que a diferença entre um e outro é pequena, mas o oxigênio é o mais eletronegativo. Entre carbono e hidrogênio a diferença é muito pequena. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo, como nós vimos inclusive aqui no grupo FON, né? O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo de todos os elementos da tabela. Certo? O que nós notamos aí? Que na interação entre um elemento e outro, usando esses três como exemplo, temos lá a interação do carbono com o carbono, não há uma diferença de eletronegatividade, né? Uma menos a outra dá zero. Certo? A interação entre carbono e hidrogênio, olha só, eles têm a eletronegatividade muito parecida, mas difere um pouquinho. Então a diferença entre as duas dá um valor bem pequenininho, certo? Já a diferença de eletronegatividade da interação entre carbono e oxigênio já é uma diferença muito maior, porque o oxigênio tem uma eletronegatividade mais alta do que o carbono, certo? Então a diferença aí já é mais significativa. Beleza, gente? O que isso mostra? Que, por convenção, né, ou seja, todos os químicos chegaram a um consenso de que qualquer diferença de eletronegatividade, quando dois elementos estão ligados, qualquer diferença maior a partir de 1,7 significa que você não tem uma ligação covalente. Qualquer interação cuja diferença de eletronegatividade é menor do que 1,7, temos então uma ligação covalente. Porque aí quando a diferença é pequena, é menor que 1,7, nós temos então uma ligação de caráter covalente. Quando é maior quando é 1,7 ou mais, temos já uma ligação do tipo iônica. Legal, gente? Tá? Então isso por quê? Porque quando nós temos uma diferença muito grande, significa que um elemento é muito mais eletronegativo do que o outro. Quando eles vão formar a ligação química, não ocorre o compartilhamento. Simplesmente o elemento mais eletronegativo, ele remove um elétron do outro átomo. E aí eles formam ligação iônica. Legal? É isso que está dizendo aqui. Beleza, gente? Mas isso é apenas uma comparação por enquanto. Vamos deixar isso como importância secundária, ok? Por enquanto. Seguindo então, nós temos que na ligação entre cloro e cloro, são dois átomos iguais, não tem uma diferença de eletronegatividade, tá certo? O que nós percebemos? Segundo o diagrama de Lewis, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, tanto um átomo quanto o outro de cloro. Cada um deles precisa de um elétron a mais na camada de valência. O que eles fazem? Cada um compartilha um elétron. Então, desses dois elétrons compartilhados, um de cada átomo, esses dois elétrons passam a pertencer aos dois átomos. Por isso ocorre aquela mescla na camada de valência, certo? Que nós chamamos de nuvem eletrônica, ok? Tá? Então, nesse compartilhamento, ambos os elétrons são compartilhados entre os dois átomos. O resultado é que, efetivamente, cada um passa a ter 8 elétrons na última camada e adquire, então, a estabilidade desejada. Certo? De forma similar acontece entre o hidrogênio e o cloro. O cloro com 7 elétrons, o hidrogênio com 1. Entretanto, o hidrogênio não fica estável com 8 elétrons. Ele só fica estável com mais 1, porque ele só tem uma camada onde cabem 2 elétrons. Como ele só tem um elétron, ele só precisa de mais um para completar 2. Legal?
Nesse compartilhamento, os dois ficam estáveis, certo? Então, esse compartilhamento é que é justamente a ligação covalente. Beleza, gente? Nós chamamos essa ligação de ligação simples, quando somente um elétron é compartilhado por cada átomo. Ok? E quando, por exemplo, no caso do oxigênio, nós temos que cada um compartilha 2. Tá? Então, o oxigênio da direita aqui compartilha 2 elétrons. Ó. Um compartilhamento entre um átomo e outro compartilhamento entre um átomo e outro. Tá? Então, nesse caso, ocorrem duas ligações covalentes, 2 pares de elétrons compartilhados por cada átomo. Então, essa nós chamamos é uma ligação do tipo ligação dupla, certo? O que ocorre com o nitrogênio é similar, mas é uma ligação tripla. Cada átomo de nitrogênio pode compartilhar até 3 elétrons. Pois é, gente. Legal? Então, são ao todo 6 elétrons compartilhados, 3 de um átomo, 3 de outro. Então, são 3 ligações covalentes formadas entre esses dois átomos. Chamamos isso de ligação tripla. Ok, gente? Beleza? Então, cada ligação covalente sempre é de um par de elétrons. Mas, dependendo do elemento químico, pode compartilhar mais de um elétron. Ok? Bom, aí é que tá. Então, sobre ainda a eletronegatividade com as ligações químicas, nós verificamos que o hidrogênio só é capaz de formar uma ligação covalente. O carbono é capaz de fazer até 4 ligações. O nitrogênio faz 3 ligações covalentes, o oxigênio faz 2 e o flúor faz uma só. Tá? Isso é determinado pela quantidade de elétrons na camada de valência para cada um. Ok? Temos aí também a contagem de elétrons desemparelhados, certo? E isso é verificado pela distribuição eletrônica. No entanto, manteremos isso com importância secundária até aqui. Ok? Vamos resolver outros aspectos por enquanto. Beleza, gente? Então, espero que tenham entendido até aqui. Tentem resolver os exercícios que foram solicitados. Qualquer dúvida, vamos tirar no Zoom ou manda e-mail. Então, até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Um abração, pessoal. Até mais.